compartilho, né, no portal acadêmico. O sistema do Microsoft Teams avisou que a gravação foi iniciada, aviso que reproduz oralmente, que vai ficar consignado no nosso vídeo, e reproduz também o aviso, gravação iniciada, por escrito ali no chat do nosso grupo de trabalho. Beleza? E o nosso encontro de hoje vai começar a ser espelhado aí na tela. Sexta aula, Direito do Trabalho 1, falaremos de outros trabalhadores. É um encontro bem curtinho, são só 10 slides. Nós já trabalhamos ali os elementos da relação de emprego, os poderes do empregador, trabalhamos também a sucessão empresarial, o grupo econômico, essa relação, além da sucessão empresarial, da desconsideração da personalidade jurídica da empresa e a necessidade do alcance dos bens dos sócios para satisfação de um eventual crédito trabalhista. Agora precisamos olhar um outro aspecto, olhamos ali para além da figura do empregador, mesmo pessoa física, para além e para os lados. Quando o empregador, pessoa jurídica, não é suficiente ou transmuta-se em uma barreira para acessar o rol patrimonial dos sócios, está sendo indevidamente utilizado pelos sócios a fim de fraudar uma eventual execução trabalhista, ou... deixa eu ver aqui, que tinha vibrado aqui, eu pensei que era mensagem de um de vocês no grupo do Teams, para fraudar uma eventual execução trabalhista, ou mesmo direitos de outra natureza, nós superaremos, nós avançaremos além da figura da pessoa jurídica para tocar aos bens dos sócios, a fim de prestigiar os créditos do operário que lhes requer. E caso ocorra a interposição de uma outra pessoa jurídica, a fim de fazer uma substituição ali na figura do empregador de maneira fraudulenta ou não, nós vamos reconhecer essa sucessão empresarial, podendo haver uma responsabilização escalonada, subsidiária, ou até mesmo, em caso de fraude, uma responsabilização solidária. É a esse ponto que nós estamos. Então, enxergamos para além do empregador, principalmente para além do empregador pessoa jurídica. É fundamental que, a este ponto, nós reconheçamos outros trabalhadores, que não os empregados. Você pode ter uma relação de emprego e pode ter uma relação de trabalho. E uma relação de trabalho não necessariamente vai gerar para aquele trabalhador os mesmos direitos garantidos aos empregados previstos na CLT. Até aqui, acho que está beleza. Então, vamos ver que figuras são essas, né? Bom, outros trabalhadores. Existem categorias de trabalhadores que, apesar de não caracterizarem por peculiaridades de suas atividades uma relação de emprego formal, eles trabalham, prestam serviços, auxiliam o empreendedor ou a atividade de natureza comercial ou não, e eventualmente atuam ao lado ou para o empreendedor de maneira geral, ao lado do, não ou, esse é o seu errado, ao lado ou para, né? Então, ao lado do empreendedor de maneira geral, ao mesmo obrigações com terceiros. Então, quem são esses caras? São pessoas, né? São prestadores de serviço, são outros trabalhadores que vão atuar ali dentro daquela atividade, com finalidade lucrativa ou não, mas que eles poderão atrair para aquele que lhe contratou, para aquele que utiliza de sua mão de obra, que se utiliza de sua mão de obra, podem gerar um rol obrigacional. É muito complicado falar sem exemplo, né? Eu estou tentando esconder o jogo para deixar para os slides seguintes, mas vamos trabalhar com um exemplo muito, muito, muito comum na vida de vocês, alunos de direito. Se vocês pensem no estagiário, você arrumou uma vaguinha de estágio lá no determinado escritório, ou em qualquer lugar que seja, e
você trabalha, você é estagiário, você ajuda na finalidade do escritório, vai no fórum, faz carga de processo, tira cópia, se aborrece, atende cliente. O cliente quer bater no advogado, dono do escritório, mas antes ele grita com o estagiário. Todo aquele aborrecimento natural do escritório recai também sobre as costas do estagiário. Mas o estagiário não é empregado. Existe uma legislação específica que trata da relação de estágio. O estagiário é um outro trabalhador. A atividade dele tem uma natureza peculiar e específica de cunho educacional, de cunho acadêmico, vinculada intimamente ao desenvolvimento do processo de ensinagem, do processo de ensino e aprendizagem. É parte fundamental aquela construção. Então, é um exemplo frontal, está espelhado em um dos nossos slides do nosso roteiro de hoje, que é um exemplo à atividade do estagiário. Ele não guarnece-se dos mesmos direitos que um empregado regular, que um empregado formal, mas ele é um trabalhador. E, a partir do momento que ele trabalha, que ele atua naquela empresa, naquele empreendimento, naquela atividade fim, naquele escritório, ele lida com os clientes, ele gera lucro, ele pode gerar prejuízos àquela empresa. Você imagina aí, vamos continuar falando de estagiário de direito, né? O cliente entra no escritório e fala assim, não, eu vou dar uma surra no doutor Tício, safado, ele não está me dando notícia do meu processo. Aí o estagiário Mévio adora o professor Tício, o doutor Tício, fala, não, você não vai, Caio, você não vai bater no Tício, não, Tício, meu chefe querido. E Caio vai, o estagiário vai dar uma costa no Caio, que é o cliente do escritório. Olha o prejuízo que ele está gerando. Claro que ele vai ser responsabilizado criminalmente, mas para poder, suavizando, né, a questão do exemplo, até brincando com o exemplo, olha lá, o dono do escritório não vai ter que indenizar o cliente, não vai perder aquele cliente, não vai gerar um problema na seara criminal, não vai gerar outros problemas ali com relação àquele contrato de estágio. Olha quanta coisa pode acontecer, quanto o quanto a atuação daquele trabalhador que não é um empregado formal vai ter de influência dentro daquela atividade empresarial, daquela atividade de cunho negocial, que pode gerar obrigações, inclusive, se não observadas as características em específico para exercício daquele trabalho diverso do emprego formal, poder-se-á caracterizar o emprego formal, atraindo para aquele que se utiliza da mão de obra deste outro trabalhador a responsabilidade pelo adimplemento dos direitos, dos créditos e dos deveres e das obrigações oriundas específicas de uma relação de emprego. Beleza? Então, eu tentei ser o mais prático possível dentro das próximas telas que vou compartilhar com vocês. Sei que às vezes eu falo muito, né, me estendo muito em determinados exemplos, em determinadas explicações menores, mas a fim de aprofundar aí o que eu acho que tem uma importância prática mais robusta, e eu pretendo demonstrar para vocês aí os principais tipos de trabalhadores que não vinculam-se formalmente aos seus tomadores de serviço. Vamos lá. Primeiro, mais óbvio, né? O trabalhador autônomo, todo mundo ouve falar. Por que o trabalhador autônomo não é empregado formal? Porque lhe falta subordinação. Então, quem é o trabalhador autônomo? O trabalhador autônomo é aquele que presta seus serviços com autonomia e ele corre o risco em si da atividade desenvolvida. É o exemplo, é o médico, o advogado, o dentista, que prestam seus serviços por sua conta e risco, sem preencher os requisitos de uma relação de emprego subordinada. Pode haver ou não a pessoalidade na prestação de serviços. A observação coloco. Essa ocorrência ou inocorrência de pessoalidade na prestação de serviços é muito evidente
principalmente na atividade do advogado. Você imagina o seguinte, você me contrata, sou seu advogado, vou fazer lá a sua defesa, fazendo sua reclamação trabalhista. No dia da tua audiência, lá da reclamação trabalhista, eu, sei lá, passei mal, né? O pneu do carro furou, não vou conseguir chegar na audiência. E aí eu ligo para um colega meu, advogado, que estava mais próximo, fala, Tício, pô, cara, ó, pneu furou, pô, em cima da ponte Rio-Niterói, não vou chegar em Nilópolis de jeito nenhum para fazer essa audiência. Irmão, quebra um galho, vai lá fazer essa audiência para mim, diz que vai juntar o subestabelecimento no prazo de 5 dias. Isso acontece toda hora na vida do advogado. E aí você está lá esperando, chega Tício. Tício parou de cometer crime, já não foi preso dessa vez. Botou a pastinha dele embaixo do braço, agora Tício se formou em Direito, está advogando, largou aquela vida lá do penal. Tá? Vamos esquecer o nosso amigo Tício do penal, vamos trazer ele aqui para o nosso trabalho. E aí o Tício chegou, opa, tudo bom, o senhor cliente? Ó, doutor Leonardo, vai poder vir, mas eu vou fazer sua audiência. Ó, tá vendo? Não tem essa questão, né, da pessoalidade tão ajustada quanto no emprego formal. É claro que, Léo, mas eu te contrato em razão da, 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 da confiança exacerbada que tem em você, de uma. Porque eu só confio em você para fazer audiência, eu não confiaria a minha vida, a minha intimidade, as peculiaridades da minha defesa a mais ninguém. Por exemplo, uma audiência de uma sessão de tribunal do júri, que você contrata um determinado causídico e só serve aquele, porque ele tem uma proficiência diferenciada, ele tem uma retórica diferenciada, né? Ele é uma celebridade daquele tipo em específico de atuação profissional. Aí, é claro, ele foi contratado para que preste os seus serviços peculiares, diferenciados, tem um estado da arte naquela atuação. Mas, via de regra, o trabalhador autônomo ele não amarra-se na guia da pessoalidade. Mas dois requisitos para a estabilização da relação de emprego formal. O que falta contundentemente ao trabalhador autônomo é o requisito da subordinação. Beleza? Esse tem que ficar bem marcado. Pode haver ou não pessoalidade. A natureza autônoma de certas categorias não inviabiliza sua contratação como empregado formal, desde que atendidos os requisitos e critérios legais da categoria. Eu precisei colocar essa observaçãozinha embaixo, porque por mais que eu esteja inserindo aí o advogado, médico, dentista como trabalhadores autônomos, porque são exemplos clássicos, nada impede que o advogado seja contratado na qualidade de advogado empregado, com requisitos de subordinação, habitualidade, onerosidade e pessoalidade. Eu mesmo já estou aí muitos anos como advogado empregado. Não é raro você chegar no hospital, aquele médico que está ali não é um trabalhador autônomo, ele não está sendo contratado só para aquele momento. É um médico empregado, carteira assinada, salário ajustado, subordinação, conduta, né? Todo um método adequado. Bom, para fechar o nosso bate-papo sobre o trabalhador autônomo, trouxe conceitos, né? Conceitua-se o trabalhador autônomo como aquele que exerce habitualmente, por conta própria, atividade profissional remunerada, explorando assim, em proveito próprio, a sua própria força de trabalho, podendo existir ou não uma empresa legalmente constituída. Beleza? Vamos seguir. O autônomo é muito fácil. Na verdade, todos eles são muito fáceis. Todos eles. Só tem um detalhezinho ali no avulso que confunde um pouquinho com o eventual, mas vamos desembaraçar isso com uma dicasinha, inclusive para exame de ordem. Vamos lá. Representante comercial, esse aí é uma beleza, porque, vez por outra, as empresas trazem, né, utilizam da mão de obra de determinada pessoa, rotulando-a como representante comercial. Só que a representação comercial ela é prevista em legislação específica e segue determinados critérios rígidos, né? Determinados critérios bem específicos para que se caracterize a representação comercial. Em outro caso,
este camarada não será um representante comercial autônomo, e sim um empregado da empresa que atua na venda, na negociação dos contratos daquela empresa. Vamos dar uma olhadinha, já vou alternar aqui para a legislação específica. Representante comercial autônomo, Lei 488665, não se preocupem, ela está aí no VADMECOM de vocês, está disponível no site do Planalto. É importante terem anotado aí o número dessa lei e passem os olhos nela, né? Conheçam essa lei como complementação da atividade de hoje. Primeira coisa com relação ao representante comercial: é imprescindível registro no Conselho Regional. Se este trabalhador, se a pessoa cuja relação, a atividade está em análise, se ela não tem o registro no Conselho Regional de Representantes Comerciais, ele não é representante comercial. Então, ele perde aquela característica própria da autonomia, aquela característica própria da falta de subordinação. Subordinação, que o fato de você, como advogado, o fato de eu trabalhar para você, agindo na sua defesa, de maneira mais adequada, ou da maneira como você precisa, ou como você quer que essa defesa se exerça, não me torna subordinado, porque a adequação técnica será do advogado. De mesma sorte, a atuação do representante comercial. Então, vamos lá. Exerce representação comercial autônoma a pessoa jurídica, e se for pessoa jurídica, já perde o requisito da pessoalidade, mas há de se comentar esse detalhezinho, ou a pessoa física, sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual é habitual, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando proposta ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Então, basicamente, é aquele camarada que vende o produto da empresa, que vende o contrato da empresa, que vende a parceria da empresa, certo? Que faz esse link normalmente entre duas empresas, aquele que ele representa e aquele que será representado. E aquele que tomará para si o produto do seu representado. É obrigatório o registro dos que exerçam a representação comercial autônoma nos conselhos regionais. Reforço, por quê? É muito comum entrar no seu escritório uma pessoa que vai buscar os seus direitos trabalhistas, né, que vai procurar orientação com relação aos seus direitos trabalhistas oriundos da relação de emprego formal, e ele fala para você: eu sou representante comercial. Primeira coisa, para você matar a charada, você pergunta o seguinte: cadê a sua carteirinha de registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais? E não tem, era de boca. Opa. Então, representante comercial você não era. Você era empregado, você era outra coisa. Então, é fundamental para a caracterização ou descaracterização de uma relação de emprego formal. Avancemos para o próximo. Aí está, né, no dia de hoje, esse daí é o nosso tema mais sensível, que é essa relação, essa diferença entre o trabalhador eventual e o trabalhador avulso. Tá? Quem é o eventual? O eventual falta-lhe habitualidade. Beleza? No avulso também, mas eles têm umas características um pouco marcadamente diferentes. O eventual é o trabalhador esporádico, ocasional, livre. Ele não consegue, ele não se vincula a ninguém que precise sempre de seus serviços. Então eu trouxe aí, mas é difícil, mas como é que ele não consegue se vincular? Né? Ele não consegue, não é porque ele é ruim. Ele não consegue porque a natureza do que se apresenta, de como se apresenta a mão de obra desse trabalhador, ou mesmo da atividade abarcada pelo aquele que necessita usufruir dessa mão de obra nesse trabalhador eventual, não propicia que ele se vincule. Então, quem é esse camarada? Quem é o eventual? O eventual é aquele servicinho que a gente conhece aí popularmente como bico, né? É aquelas pessoas que vivem de bico, são os boias frias, os chapas, os ajudantes, certo? Para quem não conhece chapa, eu quando penso no chapa, para mim é a atividade de trabalhador eventual que melhor ilustra a categoria para mim. Eu
digo isso porque eu já fui chapa, né? Chapa é aquele camarada que fica ali à disposição, geralmente em lugares onde tem carga e descarga de mercadorias, entregas de caminhão, coisa do tipo, e ele está ali à disposição. E quem precisa de um chapa, quem precisa de um ajudante para poder descarregar um determinado caminhão, já fulano, vem cá, ó, 30, 50, você bate a carga desse caminhão comigo, você descarrega essa carroceria comigo, esse cara é o chapa. Ele não tem vínculo com aquele caminhoneiro, não tem vínculo com a empresa, ele não tem vínculo com ninguém, ele está ali avulso, né? Ele vive daquele bico. Certo? Esse camarada é o chapa. Um exemplo que eu posso dar para vocês, é muito tranquilo, é o exemplo do Ceasa. Eu sei que nem todos, alguns dentre vocês já devem ter ido ao Ceasa. E por lá, perto, próximo, nas proximidades Há muito tempo eu não vou, não sei se eles já estão mais organizados. Mas nas proximidades das plataformas de descarga dos caminhões, geralmente fica um grupinho, né, ali batendo papo, né, fumando, conversando. Eles são os chapas. O caminhão encosta e fala: estou precisando de 2 chapas. Eles têm a ordem deles ali para poder ir lá bater aquela carga. Beleza? Ele não tem nenhum tipo de amarra. E como ele se diferencia ali do avulso? E é até um negócio muito interessante, que o próprio chapa, ele é um eventual, mas ele se intitula como avulso. Ele está ali, não, tem avulso aí? Não, eu sou avulso. Mas nós devemos saber que o chapa, o boia fria, o ajudante esporádico, né, eles são eventuais. Quem é o avulso? Avulso é aquele que, sindicalizado ou não, presta serviços de natureza urbana ou rural sem vínculo empregatício a diversas empresas. Só que o avulso ele tem intermediação obrigatória do sindicato da categoria. O tomador de serviço, ele faz contato com o sindicato, preciso de um avulso para atuar a tal data, tal data, tal data. E o sindicato encaminha aquela pessoa para fazer uma prestação de serviço avulso. Não se vincula, não tem amarras, é one way. É como se fosse um diarista, tá? Mas esse camarada, sim, é o avulso, porque ele sendo sindicalizado ou não, ele teve uma amarra cadastral, ele tem algum tipo de fiscalização do sindicato de categoria ou de órgão gestor adequado quando tratar-se de atividade portuária, e por isso eu falei que teria um bizuzinho de exame de ordem, tá? Quando se tratar de atividade portuária, esse avulso, ele é necessariamente cadastrado no órgão gestor de mão de obra. Há alguns anos, a atividade de atuação no perímetro ali dos portos, ela deixou de ser exclusiva dos estivadores e passou a também, em alguns setores, que a atividade portuária ela não se restringe ali à faixa portuária só, ela vai bem além daquela atividade que está ali imediatamente vinculada à faixa portuária, depósitos, né, e outros setores que não convém agora, não fazem parte da análise da seara trabalhista, mas sim a atividade do avulso, que trabalha, né, ali administrado pelo órgão gestor de mão de obra da faixa portuária, do setor portuário, e que vincula os avulsos conforme a necessidade ou da Companhia dos Portos, ou das embarcações, ou dos envolvidos com aquela atividade de aduana. Beleza? Então, simplificando, quem é o eventual? O eventual não tem nenhuma amarra de formalização com a intermediação de seus trabalhos. O eventual é aquele, o cara do bico, é o boia fria, é o chapa, é o ajudante, é aquele camaradinho que vive de bico. O avulso, ele é parecido com esse eventual, só que ele tem um cadastro, ele tem uma organização que o indica, que o aloca em um determinado setor e uma determinada atividade vinculada àquele sindicato. E aí a dica para o exame de ordem: quando cai avulso no exame de ordem hoje em dia, cai sempre aquela pessoa que é vinculada à atividade portuária. Então, se o caso concreto, se a questão de múltipla escolha contextualizada está falando de alguém
que trabalha que trabalha eventualmente, que trabalha não habitualmente na faixa portuária ou naquela região portuária, aí pode marcar que a questão vai estar tratando de trabalhador avulso e não do eventual. A pegadinha está em tentar induzir o candidato a marcar a resposta trabalhador eventual. Mas viu ali o termo não habitualidade ou eventualidade de trabalho, de prestação de serviços de natureza portuária, termina de ler só para garantir, mas já bota aquela setinha ali do lado, ó, da opção que tiver trabalhador avulso, que a questão está caminhando nesse sentido. Vamos lá aí, vocês, eu, não é todos nós, os estagiários. Vamos lá. Estagiários possuem relação de trabalho, são regidos pela Lei 11.788, vou abrir, separei ali para vocês. O estágio é considerado como uma complementação do ensino. Por isso, o artigo 1º da referida lei exige que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, profissional, médio, especial e dos anos finais do ensino fundamental na modalidade profissional de educação de jovens e adultos. Pausa. Estagiário diferente de aprendiz, nós vamos trabalhar aqui o aprendiz. Porque quando está ali, né, no ensino médio, normalmente o moleque é menor de idade, né? Ele pode ter ali 17 anos, e ele pode conseguir uma vaguinha de estágio. E é diferente da vaga de menor aprendiz, que é uma formalização, é um contrato especial de emprego formal. Tá? O menor aprendiz é emprego formal através de contrato especial. O estagiário não. O estagiário não é emprego formal, é complementação de ensino. Continuemos. Há a celebração de um termo de compromisso entre o educando, a parte cedente do estágio, camarada que usa a mão de obra desse aluno, e a instituição de ensino. Então, cara, isso é fundamental. Se você está fazendo estágio em um determinado lugar e o camarada que te contratou como estagiário, ele não dá ciência à instituição de ensino para que ela acompanhe, direto ou indiretamente, aquela tua atividade de estágio com relatórios, com assinatura periódica de contratos, nem que seja a fiscalização do prazo de 2 anos, que é o prazo máximo do estágio, descaracteriza-se aquela relação como relação de estágio, e se ela está descaracterizada como estágio, ela passa a caracterizar-se como emprego formal. E é aí que um monte de estagiário consegue ver reconhecida a sua relação de emprego com o tomador de serviço, né, e consegue alcançar, consegue pleitear determinados direitos trabalhistas. O descumprimento das regras legais ou de qualquer obrigação contida no termo de compromisso, é o que eu estava falando, caracteriza o vínculo de emprego do educando com a parte cedente do estágio para todos os fins da legislação trabalhista e previdenciária. Aí, né, gera um rol imenso de direitos trabalhistas. Antes de eu avançar, eu tinha separado aqui as legislações. Primeiro aqui a lei que mencionei no início, que regula a atividade dos representantes comerciais autônomos. É uma lei curtinha, tá? Logo no início ela traz a conceituação, exerce representação comercial autônoma, uma pessoa jurídica ou física, sem relação de emprego, que desempenha em caráter não eventual, tudo aquilo que nós vimos. Quando a representação comercial inclui poderes atinentes ao mandato mercantil, serão aplicáveis o exercício deste. Tem lá que a obrigatoriedade do registro, que eu mencionei. O candidato com registro, candidato a registro, aqui o artigo 6º, que fala da criação dos conselhos, tá vendo? São criados Conselho Federal e Conselhos Regionais de Representantes Comerciais, aos quais incumbirá a fiscalização do exercício da profissão na forma desta lei. Certo? E aqui tem toda a orientação de como vai funcionar essa relação do representante comercial. Fugiu da normatividade da 4886, não é mais representante comercial, é empregado daquela empresa que trabalha com negociação de contratos. Beleza? Dito isso, eu gostaria também de falar aqui da lei de estágio. Vamos esperar aqui ela ser carregada. Vou dar um cliquezinho aqui nos outros. A legislação do representante portuário.
Tá? Vamos avançar aqui. Aqui é a lei de estágio, tá? Que é o estagiário. A jornada de atividade em estágio será definida de comum acordo entre instituição de ensino, parte cedente, aluno ou seu representante legal, no caso de menor, como falamos, devendo constar do termo de compromisso e ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar. Tem regulamento de carga horária e tudo mais. Exemplo, você é estagiário, é dia de prova, e o empregador não te libera para fazer prova, o empregador, ó, o cedente do estágio não te libera para fazer prova, então não é estágio, é relação de emprego. Tá? Porque se é estágio, ele tem que te viabilizar a compatibilidade do horário com o horário de aula. É estágio, você tem aí 4 horas diárias, até 20 semanais, 6 horas para o estudante de nível superior. Só que uma vez por semana você tem que ir para o núcleo fazer prática real, para o núcleo lá da Uniabel. E tem que ficar comigo lá de 8 da manhã às 5 da tarde, depois vai parar para fazer um lanche e às 6 horas vai para a sala de aula assistir aula. Tem um dia que você vai furar, certo? Como as tuas atividades de estágio têm que ser compatíveis com as tuas atividades de ensino e aprendizagem, o empregador precisa adequar. O empregador, ó, o vício da linguagem, né? O cedente tem que liberar esse estagiário, porque ele não está liberando para passear, está liberando para ir para a sala de aula, está liberando para estudar. E o estágio tem que ser compatível com essa atividade, proeminentemente acadêmica. Certo? É um leve vislumbre, né? Um breve vislumbre sobre a lei da atividade portuária, dispõe sobre exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias, sobre atividades desempenhadas pelos operadores portuários. Essa lei regula a utilização de mão de obra de operadores portuários, exploração direta ou indireta do porto organizado e suas instalações portuárias. Aqui, essa legislação está falando do avulso portuário, tá? Falando aqui da seção do porto, é uma legislação uma demanda cuidadosa de quem quer aprofundar o estudo nesse tema. No nosso caso de hoje, para análise dos outros trabalhadores, aqueles que não têm, em regra, reconhecidos, não são em regra reconhecidos como empregados formais, é o caso da exemplificação do avulso, tá? Deixa eu até colocar ali a 12.815, que eu acho que eu não cheguei a espelhar aqui nos nossos slides. Eu sei que tem uma galera... Não tá. Acabei subindo aqui o slide sem querer, perdão, gente. Aqui, ó, comercial, avulso. Não subi não, tá certinho. Deixa eu só inserir aqui no slide a 12.815. Só esqueci o ano. 13. Tem aquela galera que não gosta de vídeo, né, com o caderno na mão, fica esperando os slides para substituir o caderno. Vocês estão super certos, tá? Deixa eu ver, não tem mensagem aqui no chat. Então, segue ali a observação. A lei de estágio já está aqui, a observação do portuário. Beleza? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, estamos falando dos estagiários, da descaracterização, certo? Opa, acho que agora subiu mensagem aqui no chat, deixa eu ver. O que pode descaracterizar o cargo de confiança? Anabel, em que sentido você está falando? Está falando do cargo de confiança, o comissionado? Aquele camarada que está em cargo de comissão do serviço público, ou o AP, né, que são os cargos... também denominam-se genericamente, esqueci agora o termo técnico de administrativo. Não estou falando de cargo público, não. Estou falando mesmo de gerente, cargos de confiança mesmo. Não tem horário fixo. Entendi a tua colocação. Camarada que, de maneira fraudulenta, nomeia alguém como gerente da empresa a fim de não lhe pagar as horas extras. É isso, Anabel? Isso mesmo. Não só gerente, mas qualquer outro cargo. Gerente, encarregado,
é aquele comportamentozinho malicioso que quem gosta muito de usar isso é loja de roupa, loja de shopping, né? Dá muito. Aquelas eu já teve uma época que tinha muito ali no shopping, enfim, não vamos falar qual shopping era, mas que na praça de alimentação de um determinado shopping, não muito distante daqui, assim, 50% ou mais dos gerentes eram gerentes de mentirinha, era gerente fake. Tinha assim, a mesma loja tinha 2, 3 gerentes, mas era para quê? Para poder dar uma volta existe. O que pode caracterizar? Claro, a prova de aquele suposto essa prova testemunhal traga depoimento aos autos, só uma qualidade que minha alçada, vocês viram aí na tela. Se ficar muito ruim de me ouvir ou de me ver, me avisem que aí eu fecho o vídeo, geralmente melhora. Então, que aquele suposto encarregado ou gerente não tem nenhum poder de gerência, administração ou mando com relação aos outros funcionários, porque o empreendedor deposita onde... Minha voz está travando. Vou fazer o seguinte, eu vou fechar o vídeo, deve melhorar um pouquinho a minha voz, tá? Vou fechar o vídeo, vou fechar umas janelas de internet dessas que nós já utilizamos. Fechar aqui também o portal acadêmico, fechar essa lei aqui, vou deixar só aqui o que a gente precisa usar. Deixa eu voltar. Galera, melhorou? A voz ainda está travando muito? Dá um feedback para mim. Show, é o vídeo. Show, obrigado, galera. Confesso a vocês que apesar de contratar aquela operadora que diz que é um avião e fazer opção pelo aquele plano que diz que sai do chão, de vez em quando acontece essas coisas. Vamos lá, então, voltando à pergunta da minha amiga Anabel. Tudo ilusão. Então, primeira coisa, prova testemunhal de que aquele suposto encarregado não se servia do poder gerenciador, do poder daqueles... Lembra aqueles poderes inerentes ao empregador? O poder de subordinação, o poder de administração, ele deposita no seu gerente. O gerente é como se fosse o longa-manos do dono da empresa. E ele tem uma liberdade de atuação maior e atua na necessária coordenação das atividades negociais e trabalhistas daquele estabelecimento. Se você traz um funcionário, traz uma testemunha que diz, não, o Léo não podia dar ordem a ninguém, muito pelo contrário. Tinha uma pessoa lá que, inclusive, dava ordem nele, que era o real gerente. Né? Ele não tinha nenhum poder gerencial, essa testemunha já descaracteriza. Outra questão que pode descaracterizar, e essa aí é mais fácil, contra-cheque. O encarregado ou o gerente, ele tem remuneração maior do que a dos demais empregados. O contra-cheque dele vai ter ali um acréscimo pelo aquele cargo de gerência, pelo aquele cargo como encarregado que ele está exercendo a fim de auxiliar na coordenação das atividades da empresa, seja na seara negocial ou na seara operacional com os outros trabalhadores. Mas você pode me perguntar o seguinte, Anabel, Léo, mas o contra-cheque é fake. Eu estou trabalhando ali, minha chefe está dizendo que eu sou gerente, meu contra-cheque é de 10 mil, mas eu só recebo 3 mil, igual os outros funcionários dali da empresa. Aí eu te perguntaria, Anabel, como você recebe? Cheque, depósito em conta ou dinheiro na mão? Se por cheque ou depósito em conta, você consegue
alimentar, teoricamente, a prova, e vamos lembrar que eu estou falando aqui na seara probatória, prova é matéria de direito processual. Então, se você está fornecendo, se você recebe por cheque, ou principalmente, cara, depósito em conta, que é o filé, por depósito em conta, que você tem aqui o contra-cheque de 10 mil, mas tem 3 mil aqui que não entra, aliás, só entra 3 mil, você descaracteriza aquela relação como uma relação de encarregado, como uma relação de confiança de gerente. Tá? Então, alguns instrumentos você pode utilizar para poder descaracterizar, e eu sei, pode parecer muito estranho uma pessoa falar assim, mas qual é a vantagem de descaracterizar a função de gerência? A Anabel bem já expôs para a gente, quando estava tentando aqui ajustar a pergunta, gerente encarregado não recebe hora extra. Né? E muitas empresas fazem isso de maneira fraudulenta para deixar de pagar as horas extras aos seus funcionários. Anabel, consegui responder a sua pergunta? Ficou alguma questão? É porque eu estou tentando aqui criar exemplos para poder atender aí a tua colocação. Consegui atender? Conseguiu, professor. Então. Posso fazer mais uma pergunta? Professor! O horário de um cargo de Deixa a Anabel completar, Carlos, eu já te ouço. Anabel, repete, por favor, ficou muito baixinho. No caso do horário de cargo de segurança, que não é aquele horário fixo, né? É um horário mais flexível. Isso não significa também que seja uma coisa indeterminada, né? Porque, assim, se não, vira meio que um trabalho escravo, né? Você, por não ter um horário fixado, você tem que trabalhar não sei quantas horas por dia, 15, 16, 18. Tem alguma coisa que regula esse horário? Olha, a função de gerente ela é um pouco diferente, né? Você não tem aquelas amarras das horas extras e tudo mais. Entretanto, a Constituição ela não fala que só quem vai trabalhar 8 horas por dia ou até 44 horas semanais serão os empregados formais. Qualquer empregado, inclusive o gerente. A diferença é que ele vai passar daquele horário e não vai receber horas extras, porque ele já recebe uma gratificação da gerência. Entretanto, o razoável é que não exceda as 2 horas diárias de labor extraordinário e não exceda as 44 semanais. Tá? O labor acima disso pode caracterizar algum tipo de dano para esse empregado. E aí eu acho bem conveniente que se consulte a jurisprudência daquela área de trabalho. Outra solução para você é dar uma olhada no dissídio coletivo da tua categoria. Normalmente, os dissídios coletivos trazem os limites do exercício da atuação do gerente, porque ele não é dono, ele é mais um profissional. Tá? Carlos, diga aí. Uma dúvida. No caso, se o que você deu como exemplo, se o empregador coloca a pessoa como gerente de uma maneira irregular e a pessoa recebe menos do que isso, às vezes não é mais vantajoso pedir a adequação do salário com comprovação Pode ser, por isso que do eu que a falei que hora extra? por isso que eu falei que é estranho a gente pensar em alguém que está ali no cargo de gerente e está requerendo que seja descaracterizada a função de gerência. O que normalmente acontece o André está fazendo desabafo, já passei muito por isso também, André. Vamos lá. O que acontece normalmente é que essa gratificação que vem no contra-cheque, ela normalmente não é tão robusta quanto o exemplo que eu dei, uma diferença de 7 mil. E o que acontece também, vamos tentar fazer um exemplo mais dentro da realidade. Os empregados recebem 2 mil, o gerente recebe 2.500. No contra-cheque está 2.500 e você consegue provar que aquele cara recebe só 2 mil mesmo, só vai depositar 2 mil, independente do contra-cheque de 2.500. Só que quando você vai colocar na ponta do lápis as horas extras desse camarada, dobra o salário dele. Ele vai lá para 4 mil reais, para 3 mil reais, para 5 mil reais de horas extras. O que normalmente faz com que o sujeito que está alocado numa função de gerência de maneira fraudulenta, de maneira indevida, é que
ele é alocado naquela função de maneira indevida, assim, permissa venia, aquela sacanagemzinha que fazem com o empregado, e tem um colega dele que não está lá alocado na função de gerente, que está ganhando o dobro mais um pouco. Então, é normalmente nessas circunstâncias que ocorre o interesse desse empregado em buscar a descaracterização de como, parafraseando a pergunta da nossa amiga Anabel, a descaracterização do cargo em confiança, do cargo de gerente ou de encarregado. Entendeu? Tranquilo até então? Tranquilo. Tranquilo, valeu. É que eu tive que desligar a câmera e vocês não veem a carinha de ampulheta do Windows que eu fico, né, aguardando o feedback. Né? Parece que eu estou carregando os aplicativos. Vamos lá. O André está falando, só um desabafo, às vezes, mesmo sabendo das leis, nos subordinamos a certas escalas abusivas de trabalho por necessidade de escassez de oportunidade. Eu particularmente, já tive que me... Vou falar depois da aula, né? Mas já atrasos salariais, né? Quem nunca? Eu já trabalhei num lugar que, por circunstâncias outras, eu suportei receber com uma periodicidade... e era auxiliar administrativo, ganhava salário mínimo. Uma periodicidade ridícula, né? Muito, muito complicado. Era uma situação bem complicada, mas muitas vezes aquela relação ali de custo-benefício, de interesses, elas nos levam a isso. No final do encontro até comento isso, se vocês ainda tiverem a curiosidade. André me lembra, tá? Vamos avançar aqui mais um pouquinho, deixa eu voltar para a apresentação. Bom, falamos dos estagiários, estamos quase no fim, tá, gente? Os aprendizes. Aprendizes estão lá no artigo 520, 428 a 433. Olha que eu falei 500, já é cansaço, né? Mas está aí na tela, eu escrevi certinho. 428 a 433 da CLT. Relação de emprego, logo é um empregado com contrato especial de trabalho, como eu disse. Aí aqui eu fiz a reprodução do 428, caput, que ele traz o conceito de requisitos de validade, ele é muito elucidativo. Contrato de aprendizagem ou contrato de trabalho especial. A CLT deixa claro, ajustado por escrito e prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 e menor de 24, né, 1000 anos, a idade inicial da adolescência até quase que o termo final da juventude. Faço referência ao Estatuto da Juventude, a este ponto. Inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica, compatível com seu desenvolvimento físico, moral e psicológico. E o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação. Mais à frente um pouquinho vai ter a menção de que o aprendiz ele deve estar matriculado em instituição de ensino regular. É contrato especial de trabalho, é contrato especial de emprego? Mas ele tem que estar estudando. O aprendiz é meio que um híbrido do estagiário com o empregado formal. Por isso, um contrato especial. Ele é um empregado formal, só que o aprendiz, diferente da relação formal de emprego com prazo indeterminado, ele pode ser menor, não precisa necessariamente ser maior, e desculpe, até o empregado também, 16, enfim, mas é uma outra história. Mas o aprendiz, ele tem que ser estudante, ele tem que estar matriculado. Eu separei aqui, deixei a CLT no ponto, CLT aqui, ó, 428. Deixa eu subir aqui mais um pouquinho, ó. Deveres de responsáveis legais menores e dos empregados da aprendizagem, né? Deveres dos responsáveis legais, pais e mães, afastá-los de emprego que diminuam consideravelmente seu tempo de estudo. Os empregados menores de 18 são obrigados a velar pela observância do estabelecimento de empresa dos bons costumes. Pode ser criança, mas não pode ser, né, bagunceiro dentro do local de trabalho, senão vai ser afastado também. É dever do empregador, na hipótese, proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de serviço, respeitado, né, aí, as suas características peculiares. Aqui, ó, 427, estava logo acima. O empregador cuja empresa ou estabelecimento ocupar menores será obrigado a ceder-lhes o tempo que for necessário para frequentar as aulas.
o tempo que for necessário. Modificou no meio do semestre, agora, vamos supor, acontece muito com escola pública, está sem professor de matemática, hein? Ó, ele não está tendo aula, o garoto, apesar de menor, estuda ali no turno da noite. Eu fiz segundo grau assim, era menor, mas estudava de noite. Estuda ali no turno da noite. Aula de segunda a sexta. Quinta-feira era aula de matemática, o professor de matemática sumiu, ganhou na Mega Sena, foi embora. Trabalho no meu contrato especial durante o dia. Quinta-feira de noite eu não estou indo para a escola porque não tem professor. Aí a escola arrumou um professor de matemática e dobrou minha jornada na sexta-feira. Agora tem aula sexta-feira, é obrigatório. Se eu não for, eu vou reprovar. E eu sou menor aprendiz. Então, ó, esse empregador cuja empresa do estabelecimento me ocupou, eu sou menor, ele é obrigado a me conceder tempo para frequentar as aulas. Tá? Então, existem aqui as peculiaridades do contrato do aprendiz, tem aqui ó, a formação técnico-profissional, a questão aqui da condição mais favorável, será garantido salário mínimo hora, afinal é salário mínimo, tá? Tem toda aí as características do contrato do aprendiz. O que nós devemos saber por hora é que o aprendiz é empregado formal, que goza de um contrato especial de trabalho por tempo determinado. Que o aprendiz é estudante e deve estar matriculado em instituição de ensino. E que aprendiz é diferente de estagiário, porque estágio é trabalho, não é emprego, aprendiz é emprego. E que a figura do contrato do aprendiz nos lembra um híbrido entre o estágio e o emprego formal, considerado em suas características ordinárias, certo? Então, quem é o aprendiz? O aprendiz é aquele empregado que pode ser menor e que tem que estar estudando, mas que guarnece para si todos os direitos de uma relação trabalhista formal. Gente, eu fiz muita coisa. Pensei que tinha feito menos coisa do que isso aí para vocês. Estou aqui segurando a beça. Eu tinha prometido liberar vocês um pouquinho mais cedo, mas vamos lá. Residência médica não tem dificuldade. Deixa eu já... Eu chamo alguma coisa que eu vou precisar de CLT? Não. Vou já fechar aqui a CLT para o computador ficar menos lento. Residência médica. Residentes possuem apenas relação de trabalho, ou seja, algo muito parecido lá com o estágio, por também ser considerada uma complementação do ensino. A residência é uma especialização, corresponde a uma pós-graduação. Tem gente que pensa que residência médica é igual ao estágio. Estágio é complementação da educação. Residência médica é pós-graduação. Tá? O camarada já é graduado e está fazendo a residência. É uma modalidade especial de pós-graduação peculiar da área médica. Vamos dar um... transcrevi aqui, não preciso nem alternar aqui, ó. A lei dos residentes é a lei 6932 de 81, e o seu artigo 1º já nos ensina. A residência médica constitui modalidade de ensino de pós-graduação. A residência é a pós-graduação. O hospital é a sala de aula, destinada a médicos sob a forma de cursos de especialização caracterizada por treinamento em serviço, funcionando sob responsabilidade de instituições de saúde, universitárias ou não, sob orientação de profissionais médicos de elevada qualificação ética e profissional. Essa questão de elevada qualificação ética e profissional ela pode ser guarnecida por critérios objetivos, como médicos que possuam mestrado e doutorado, até pós-doutorado, mas como a lei não traz ali em específico, pode ser também uma avaliação de caráter subjetivo, notória especialização dentro de uma determinada área. Você pode ter um médico que ele é especialista, ele só tem a pós-lato sensu, mas ele é um grande estudioso de uma determinada área da saúde, com diversos livros publicados, artigos publicados. Ele vai ter uma titulação acadêmica alta, mas ele tem notória especialização. Beleza? Então, o que eu marco? Que residência médica é pós-graduação destinada a médicos. Residência médica é modalidade de ensino. Estágio é oportunização de atuação de natureza profissional como complementação do ensino em curso em uma outra instituição. A residência é a modalidade de ensino. O estágio é complementação
ao ensino, certo? Trabalho voluntário, vamos fechar lá a lei da residência, que eu tinha deixado aberta aqui, só para exemplificar aqui, a lei de residência, 6932, atividade de médico residente de outras providências, aqui o artigo 1º eu coloquei para vocês, é uma legislação curtinha e com muita coisa acordada, tá? Vale a pena dar uma olhadinha, principalmente aqueles que têm contato, né, com médicos, com alunos de medicina, para nos inteirarmos. Eu vou desligar aqui o telefone, que já teve assunto depois disso. Eu tento deixar aqui o chat aberto também pelo Teams no meu telefone, mas atualmente ele não está atualizando junto com o Teams do computador, não está cumprindo a utilidade que eu havia previsto. Vamos lá. Carregou aqui serviço voluntário, a lei de serviços voluntários. Logo, o artigo 1º nos ensina, e, né, considera-se serviço voluntário para fins desta lei a atividade não remunerada prestada por pessoa física, entidade pública de qualquer natureza ou instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de assistência à pessoa, culturais, históricos, que tenha uma vinculação ao desenvolvimento da sociedade, né, a todo este arcabouço. Então, trabalho com atividade não remunerada prestada, que eu fiz uma transcrição parcial, recreativos, inclusive de mutualidade. Então, o que é o trabalho voluntário? O trabalho voluntário é uma atividade exercida por determinada pessoa, exercida pessoalmente, então tem o caráter da pessoalidade, de maneira subordinada a uma determinada entidade pública ou não. Se não for pública, tem que ter uma finalidade pública, finalidade de prestação de serviço, finalidade de atendimento da sociedade. Então, a finalidade social e cívica. Tá? A única coisa que vai faltar nessa relação é o que? A onerosidade. Ah, mas eu sou amigo da escola, eu presto trabalho voluntário na escola para fazer escolinha de futebol lá com eles. Eu dou aula do jeito que eu quiser, no horário que eu puder. Não, peraí. Você vai se voluntariar, se atender àqueles critérios e encaixar-se na natureza da atividade da instituição ao qual você está procurando vincular-se, se a tua atuação for de interesse social dentro da atuação daquela instituição, seja pública ou privada, aí você é voluntário. Sabe que você não vai receber? Dinheiro. Vai faltar onerosidade, por isso você é voluntário. E se falta o caráter da onerosidade, é trabalho voluntário, você está ali porque você quer. E você pode vincular-se ou desvincular-se a qualquer momento. Tá? O fato do prestador de serviço voluntário ser ressarcido pelas despesas é importante, que comprovadamente realizar no desempenho das atividades voluntárias não descaracteriza por si o trabalho voluntário. Você imagina aquele camarada que está indo ali na escola de uma determinada comunidade ensinar aquelas crianças a fazer pão. Quantos projetos sociais não tem nesse sentido, né? Ah, eu sou padeiro, eu saio aqui da padaria, trabalho a madrugada inteira, eu saio da padaria às 6 horas da manhã. Poxa, mas eu nasci e cresci nessa comunidade e o fato de eu saber fazer pão foi o que me ajudou. Vamos botar um exemplo aí bem contemporâneo. Foi o que me ajudou a não ir para o mundo do crime. Poxa, eu gostaria de fazer um trabalho voluntário aqui na escola, ensinando as crianças que quiserem como se faz um pão, a atuação do padeiro. Eu falo, não se preocupa não, diretor, eu vou trazer aqui a farinha, o material necessário para panificação, se você tiver forno, sei lá, o maquinário. Aí ele traz lá os insumos para poder fazer o produto e ensinar as crianças, botar a mão das crianças na massa. E aí a diretora, quanto é que foi? Tem a notinha? Tá aqui, estou ressarcindo as suas despesas referentes à sua atividade. Estou te dando uma ajudinha de custo no seu deslocamento. Esse ressarcimento dessas despesas não caracteriza a onerosidade desse labor, tá? Continua a descaracterizar o trabalho voluntário. Entretanto, se provada a conduta fraudulenta deste trabalho voluntário, a fim de se desviar uma eventual verba na modalidade de ressarcimento, é uma simulação do ressarcimento de despesas, aí nós poderíamos ter aí a descaracterização do trabalho voluntário. Beleza?
Isso acontece mais na instituição privada com finalidade cívica, só para que fique marcado. Vamos lá, vou fechar aqui a lei do voluntário, espelhado na tela. Sociedades cooperativas, né? Cooperativas são uma modalidade especial de negócio, onde todos os envolvidos são, ao mesmo tempo, empregadores e empregados de si mesmos. Tá? Não é que não exista empregado na cooperativa. A cooperativa pode ter empregado. O cooperativado que não é empregado da cooperativa. Ou eu sou cooperativado, ou eu sou empregado da cooperativa. Exemplo, temos uma cooperativa aí, qualquer coisa, cooperativa de café, né? A gente produz café. Plantadores de cana, sei lá, cooperativa nesse sentido. Melhor ainda, meio urbano, uma cooperativa de costureiros. Somos costureiros, né? Aquela que a gente vê muito aí, né? Aquela senhorinha de cooperativa de costura. Cresceu de uma tal sorte, né? Num tal projeção, a nossa pequena confecção em cooperativa, que nós precisamos contratar uma recepcionista. Então, a cooperativa contrata uma recepcionista, carteirinha assinada, tudo bonitinho. Ela não é cooperativada, ela é empregada da cooperativa. A cooperativa pode ter empregados. Os cooperativados entre si, que não são empregados. Tá? Então, vamos lá. Não existe vínculo de emprego entre cooperados de uma verdadeira cooperativa. Nem entre cooperados e tomadores de serviço da cooperativa. É óbvio, eu estou numa cooperativa de prestação de serviço. O cara toma os serviços da minha cooperativa, eu vou lá processar o cara porque ele me contratou. Não, eu sou dono da empresa, cara. Fui lá prestar, né, os serviços como cooperativado, como um sócio, né, entre aspas, daquela empresa. Eu sou, aspas, sócio do todo. E a formação da cooperativa, ela segue determinados critérios que são bem marcados, tem uma finalidade social bem bacana. Se for uma cooperativa fraudulenta, é isso que acontece muito. Se estiverem preenchidos os requisitos do 3º e 9º da CLT, é possível, sim, reconhecimento do vínculo. Aí é o caso daquelas cooperativas que você tem um camarada, que ele abre, por exemplo, uma confecção, coloca todo mundo, né, aquelas costureiras todas que vão trabalhar ali, manda todo mundo assinar um termo de adesão à cooperativa, mas ele não cumpre nenhuma das obrigações, das formalidades inerentes ao trabalho cooperativado. Se você consegue provar que ele não cumpre as obrigações da legislação de cooperativas e, de outro lado, que estão caracterizados os requisitos do 3º e do 9º da CLT, você descaracteriza aquele suposto trabalho cooperativado, caracteriza a relação de emprego em uma pancada. Isso acontece com bastante frequência também, tá? Nas cooperativas, aqui a observação que eu faço, né, todos são donos do negócio simultaneamente, todos são donos e empregados de si mesmos. Aqui eu transcrevo o artigo 3º da legislação cabível, aplicável ao caso, celebra um contrato de sociedade cooperativa as pessoas que, reciprocamente, se obrigam a contribuir com bens ou serviços para exercício de uma atividade econômica em proveito comum, sem objeto de lucro. Mas como é que eles ganham dinheiro? Não, são partidos entre os cooperativados as sobras, que chamam de sobras. Todo o dinheiro que entra a mais em razão daquela atividade exercida pela cooperativa são as sobras, e essas sobras são partidas em proporções iguais para os cooperativados. Todo mundo ganha igual? Não. É na proporção de sua participação na cooperativa. Pode ter uma projeção, uma proporção maior ou uma proporção de participação menor na cooperativa, com mais cota, com mais atividade, com mais horas dedicadas, certo? Vai depender do estatuto da cooperativa. Opa, deixa eu ver aqui se foi de vocês. Não, me chamaram aqui no Teams, cadê, professor? Desculpa, é uma dúvida. Peraí, então. Viu, agora o Teams funcionou, vibrou, era a dúvida de vocês. Deixa eu ver aqui. Só uma dúvida sobre empresarial, acabei esquecendo. A cooperativa, todos respondem ilimitadamente, ou seja, o patrimônio pessoal do cooperativado. Aí você me pegou, André, porque aí são as características de cunho empresarial da cooperativa. E eu tenho ali mais as informações com relação à relação para caracterização ou descaracterização de relação de emprego.
eu te confesso que eu preciso revisar o meu material de cooperativa naquilo que diz respeito a essa relação de responsabilização. Você me perdoa, porque essa daí está mais aí para a área do nosso amigo Marcelo. Cara, eu falei nele, você falou também. Eu acabei esquecendo, o Marcelo tinha dito, mas depois eu olho aqui também, eu tenho material de cooperativa aqui que eu precisei pesquisar, não só para aula, uma outra circunstância, para descaracterizar, né, o trabalho de cooperativa. Eu tenho certeza que eu tenho a resposta para essa tua colocação, mas de cabeça eu prefiro não arriscar, até porque vai tocar na disciplina de colega, tá? Mas eu te prometo que no próximo encontro, se Marcelo não tiver falado, eu respondo isso daí. Trago até mais algumas curiosidades, se vocês quiserem. Eu posso ver se eu separo umas aulinhas de cooperativa, né? Sempre focado mais aqui na nossa necessidade trabalhista, tá? Vamos lá. Até compartilho com vocês meu material, se for o caso. Acho que ainda tem um material bacana lá. Sem objetivo de lucro, então a gente estava falando aí da partida das sobras, certo? E, enfim, beleza. Eu tomei um susto, que eu pensei, falei, nossa, ficou muito maior os slides aqui, ficou bem... Deixa eu só salvar logo aqui em PDF para compartilhar com vocês. Achei que tinha ficado... Pô, esses slides ficaram muito mais extensos do que eu tinha planejado. Só um minutinho. Que eu já estou fechando os slides para poder compartilhar a tela daqui a pouquinho. Compartilhar o material com vocês. Deixa eu encerrar a gravação. Que encerrando a gravação já posto esse nosso